Você sabe diferenciar se o seu quadro é um quadro de tristeza ou um quadro de depressão? Eu sou Cristiane Schumann, sou psicóloga, trabalho na Casuly e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que diferencia um quadro de tristeza de um quadro de depressão. Primeira coisa que é diferente entre essas duas coisas é que a tristeza é um estado emocional, ou seja, primeiro, eu estou triste e eu estou triste por alguma circunstância, por algo que aconteceu. E a segunda questão é que a tristeza, ela é uma emoção, ela é um sentimento primário, né? Então, estar triste envolve um estado emocional, é algo que eu estou sentindo. E a depressão é um transtorno psiquiátrico, é um transtorno psicológico. Então, aqui num quadro de depressão, na verdade, eu tenho um conjunto de sintomas, uma série de sintomas, e a tristeza é um dos sintomas, é um dos sinais contidos aqui nesse quadro de depressão. Então, se nós fôssemos fazer uma análise, a tristeza é um sentimento que está contido dentro da depressão, mas nem toda tristeza é depressão. E nem toda depressão é triste. Sabia disso? Que nem toda depressão é triste? Algumas pessoas, especialmente no quadro inicial de depressão, elas podem manifestar esse transtorno com irritabilidade, agressividade, apatia, que é um desânimo de fazer qualquer coisa, anedonia, que é uma falta de prazer diante das coisas, mas essa pessoa aqui em um estágio de depressão, ela não necessariamente se caracteriza como triste. Ou seja, a gente pode ter depressão sem tristeza e podemos ter tristeza sem depressão. Um outro ponto que diferencia tristeza de depressão. Geralmente, a tristeza, ela tem um vínculo com alguma outra coisa. Então, eu estou triste porque eu fui reprovada, eu estou triste porque eu perdi alguém que eu gosto, eu estou triste porque eu não fui correspondida no amor, eu estou triste por algo que aconteceu, por alguém que faleceu, eu estou em um estado de tristeza. E essa tristeza tem vínculo com algo que tem acontecido recentemente. Uma pessoa que está em depressão, ela não necessariamente consegue vincular esse quadro a algo específico que tenha acontecido. Muitas vezes, o paciente fala assim, eu me sinto assim desde que fulano faleceu, desde que eu finalizei o término do meu relacionamento, mas isso já tem 3 anos, 2 anos e meio, ou seja, é algo que não traz uma ligação direta recente com o evento depressivo. Os sinais, ou seja, os sintomas relacionados com a tristeza são vontade de chorar, vontade de não sair da cama, um olhar mais baixo, né? Quando a pessoa está triste, ela rebaixa o semblante dela, né? Ela tem movimentos mais lentificados. A emoção está triste. É muito comum que essa pessoa chore, que ela não queira sair da cama, que ela não tenha muita energia para fazer as coisas que ela fazia antes daquele evento acontecer. Os principais sinais da depressão são a apatia, que é a falta de vontade de fazer as coisas, anedonia, não sentir mais prazer nas coisas que antes davam prazer, sensação de tristeza ou de falta de propósito, é como se tudo tivesse meio cinza, tanto faz fazer ou não fazer, alterações no sono, alterações no apetite, alterações na libido, alterações psicomotoras. Então, são pessoas que começam a ficar muito agitadas ou começam a ficar mais lenta,
a psicomotricidade dessas pessoas começa a ficar mais lenta. Então, esses são os principais sintomas aqui de quem está em um quadro de depressão. E um outro ponto fundamental que faz essa diferenciação entre tristeza e depressão. Geralmente, o quadro de tristeza, ele tem um tempo limitado. Eu fiquei triste, né? Ou eu estou triste, mas eu sei que essa tristeza está diminuindo com o passar do tempo. No quadro de depressão, por outro lado, o tamanho desse humor rebaixado é o mesmo ou piora ao longo do tempo. Então, a pessoa, quando ela está triste por algo que aconteceu, a tendência é que ela melhore com o passar do tempo. A pessoa, quando está deprimida, a tendência é que essa depressão fique do mesmo tamanho ou vá aumentando com o passar do tempo. Agora, a pergunta que não quer calar. Cris, é possível uma tristeza se tornar uma depressão? E a resposta é sim. Geralmente, quando a gente conversa com pacientes deprimidos e a gente pergunta desde quando esse quadro começou, desde quando ele se sente assim, é muito comum que o paciente associe a algum episódio de tristeza que ele tenha tido anteriormente. Quando eu perdi o meu emprego, quando a minha mãe adoeceu, quando meu irmão partiu, quando eu fui demitido, enfim, quando eu não passei na minha prova. Geralmente, a pessoa que está deprimida, né, ela vincula o início dessa depressão a um estado de tristeza. Então, sim, a tristeza, que em princípio é um estado emocional e que tende a passar, se não for avaliado, se não for observado de perto, pode sim se tornar um caso de depressão. Portanto, se você ou alguém com a qual você convive está em um quadro arrastado de tristeza, que não está melhorando com o tempo, que não está diminuindo com o tempo, se você tem notado outras alterações no seu comportamento, como dificuldade para dormir ou hipersonia, que é ficar com sono ao longo do dia, alterações no apetite para mais ou para menos, alterações na libido para mais ou para menos, mais agitação psicomotora ou mais lentificação psicomotora, não hesite em buscar ajuda. Não deixe o seu quadro de tristeza chegar a um quadro de depressão. Busque ajuda especializada, busque a ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra, ou mesmo de um médico clínico geral, de um neurologista, para a gente impedir essa evolução de tristeza para um quadro de depressão. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, se você quer sugerir uma outra temática, fica à vontade para deixar aqui para nós. É um prazer quando a gente tem essa interação com você. Um grande abraço e até a próxima.